Então, agora nós vamos falar da nossa prova de processo civil, lembrando que processo civil não tem como ser intuitivo assim. Realmente é uma prova que vai ali no artigo da letra da lei, mas foi uma prova também tranquila, uma prova sem intercorrências materiais, intercorrências jurídicas que pudessem levar a uma possível anulação. Foi uma prova limpa, linda, tranquila, como foi a prova de administrativo, como foi a prova de civil. Foi um presente esse exame 39 para os nossos examinandos, para os alunos que fizeram. Parabéns a todos que conseguiram lograr êxito. Se você não conseguiu, cabeça erguida, bola para frente. Vamos aqui juntos ver o que foi que você errou em processo civil para tentar mudar essa situação no próximo exame de ordem. Vem comigo aqui, vamos responder juntos essa prova de processo civil. Vamos lá. A primeira questão de processo civil fala de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a situação de suspensão do processo. Vamos ler a questão. Em determinada demanda judicial civil é proferida sentença de procedência do pedido autoral com a condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de determinado valor a título de reparação por dano material. Com o trânsito em julgado, o autor inicia a fase de cumprimento de sentença e, após alguns meses e diversas tentativas sem sucesso de penhora de bens do réu, apresenta requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você, na condição de advogado, de advogada, é procurado pelo réu buscando saber sobre o incidente em questão. Assinale a opção que apresenta corretamente a sua orientação. Letra A. O referido incidente não é cabível no procedimento comum, sendo restrito ao âmbito da execução fiscal de débitos tributários? Não. Ele é cabível, sim, no procedimento comum. Letra B. A instauração do mencionado incidente suspende o processo e sua resolução se dar por decisão interlocutória? É essa a nossa alternativa correta, com base no artigo 134 do Código de Processo Civil. Letra C. O incidente apontado não é cabível na fase de cumprimento de sentença por não haver título judicial formado em relação aos sócios cujo patrimônio se busca atingir? Não. Isso aqui não é verdadeiro. Letra D. Instaurado o incidente no caso concreto, os sócios da sociedade ré devem ser intimados para exercício de seu direito de defesa? Ora, senhoras e senhores, o artigo 134, o 135 e o 136 são os artigos que baseiam, que fundamentam a letra B como nossa alternativa correta. O 134 diz que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, o que já anula ali a letra A, né? No cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo. Olha só a nossa alternativa correta aqui. Artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Ora, aqui está a letra da nossa alternativa, que é a nossa letra B de bola. Próxima questão fala de tutela de urgência. Tutela de urgência. Ademir Leone, servidor público aposentado, atualmente obtém sua maior fonte de renda por meio de compra e venda de ações na Bolsa de Valores brasileira, tendo em vista a perda do poder econômico de sua aposentadoria. Certo dia, ao tentar comprar ações na Bolsa de Valores, recebe a notificação de que seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das parcelas de um empréstimo firmado com o Banco Prata, e por isso a transação não poderia ser completada, bem como soube que suas ações foram bloqueadas. Se ele teve as ações bloqueadas, ele teve a sua maior fonte de renda
bloqueado. Incrédulo com tal situação, pois nunca contratou com tal banco, além de temer pelo sustento de sua família, Ademir procurou você como advogado, como advogada, para saber da possibilidade de limpar seu nome o quanto antes, ajuizando ação judicial, mas sem esperar o fim do processo. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente a orientação que atende à pretensão do seu cliente. Ora, senhoras e senhores, se ele quer que limpe o nome dele antes de terminar o processo, ele quer uma tutela provisória. Ele quer uma tutela de urgência. E aqui nós vemos a situação de dois requisitos presentes. Os dois requisitos presentes é o fumo boni iuris e o periculo in mora, que são os dois requisitos que evidenciam, que provam a situação dessa tutela de urgência. O perigo da demora em terminar esse processo, já que a maior fonte de renda, de sustento da família dele estava bloqueado, e a fumaça do bom direito. Não é isso? Vamos ver aqui a letra A. Os dois requisitos já estão presentes para a situação da tutela de urgência, não é? Letra A. Não existe essa possibilidade no direito brasileiro, nem termina de ler essa alternativa. Não perde tempo, vai para frente. É possível que seja concedida a tutela de urgência sendo desnecessária a demonstração de elementos? Não. Nós temos que demonstrar os dois requisitos. Letra C. Existe a possibilidade de que seja concedida a tutela de evidência desde que demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo? Não é uma tutela de evidência, porque na tutela de evidência não precisa essa demonstração. Então, não é tutela de evidência por causa disso. É uma tutela de urgência, pois existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aqui, a própria questão cita as duas situações, os dois elementos que levam à tutela de urgência. O artigo 294 diz que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. No nosso caso aqui, é uma tutela de urgência, porque o artigo 300 fala que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a tutela de urgência, a lei exige esses dois requisitos: a probabilidade do direito, o fumus boni iuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que é o periculo in mora. Já para a concessão da tutela de evidência, que é o que aparece na alternativa C, basta demonstrar a probabilidade do direito. Não precisa demonstrar esses dois elementos, como tinha aqui na letra C. Aqui na letra C fala do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fala dos dois elementos. Vamos para a nossa próxima questão. Martina ajuizou a ação pelo procedimento comum contra Marcela, visando a indenização milionária, oportunidade na qual informou na petição inicial que não tinha interesse na audiência de conciliação. Após analisar a petição inicial, o meritíssimo juízo da 100ª Vara Civil da Comarca de Florianópolis determinou a citação de Marcela para comparecer em audiência de conciliação na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil e, eventualmente, a apresentar contestação na forma do artigo 335 do mesmo diploma legislativo. Após tomar conhecimento da ação indenizatória de Martina, Marcela apresentou petição, ou seja, a ré apresentou petição concordando com o pedido de cancelamento da audiência de conciliação e se reservando o direito de apresentar contestação no prazo legal. Considerando que foram prestadas todas as informações e apresentados todos os documentos necessários para a elaboração da contestação a ser apresentada no prazo de 15 dias, assinale a opção que indica o momento em que se inicia a contagem desse prazo. O que a questão quer que você diga
é em que momento se inicia a contagem do prazo de 15 dias para que a ré apresente a contestação. Vamos ver qual é esse momento? Começa a se contar da juntada nos autos do aviso de recebimento positivo do seu mandado de citação por correios? Não, isso não está previsto na legislação. Letra B, da publicação da decisão do meritíssimo juízo da 100ª Vara Civil da Comarca de Florianópolis, que cancelar a audiência de conciliação agendada no despacho citatório? Também não. Do ato de protocolar o pedido de cancelamento da audiência de conciliação formulado por Marcela? Essa é a nossa alternativa correta. Vamos ver o que é que diz aqui o artigo 335, inciso 2 do Código de Processo Civil. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso 2, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu. Ou seja, olha a nossa alternativa aqui, do ato de protocolar o pedido de cancelamento da audiência de conciliação formulado por Marcela, que é a ré da ação. Tranquilo? Tranquilo, vamos para a nossa próxima questão, que fala sobre a ação de prestar contas. Vamos lá? Samuel ajuizou a ação de exigir contas contra Maria, requerendo sua citação para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias úteis. Até aí, beleza. Em sua petição inicial, Samuel alegou que, por força de contrato de mandato, teria confiado a administração de recursos próprios a Maria, que, no entanto, não prestou regularmente contas de forma extrajudicial, conforme entre si acordado. Em que pese Maria tenha oferecido contestação à ação, o juiz julgou procedente o pedido, condenando Maria a prestar as contas em 15 dias úteis. Ou seja, o juiz condenou a Maria a prestar as contas no prazo de 15 dias úteis. Sobre a situação hipotética descrita, assinale a afirmativa correta. Letra A. Caso Maria deixe de prestar as contas no prazo assinalado de 15 dias úteis, Samuel será intimado a apresentá-las? Não. O Samuel não será intimado a apresentá-las. Ele é o autor da ação. Letra B. Ainda que Maria deixe de prestar as contas no prazo assinalado de 15 dias úteis, lhe será lícito impugnar as contas que venham a ser apresentadas por Samuel? Não. Se a Maria deixar de prestar as contas nesse prazo de 15 dias, ela não poderá impugnar as contas que venham a ser apresentadas pelo Samuel. Letra C. Maria poderá interpor recurso de apelação contra a sentença ao fundamento de que o prazo previsto em lei para a prestação de contas é de 30 dias? Não. O prazo é de 15 dias. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Caso Maria venha prestar as contas, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias úteis, assinalado pelo juiz e de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Isso é o que diz o artigo 551 do Código de Processo Civil. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Vamos falar agora de uma situação que a FGV vem cobrando demais, que é a situação de sentença arbitral estrangeira. A General Food é uma reconhecida sociedade empresária britânica do ramo de alimentos presidida desde 2018 pelo brasileiro Rodrigo Bottas. Em 2021, o jornal Folha de Londres publicou uma série de reportagens apontando irregularidades na gestão de Rodrigo Bottas, que foi imediatamente afastado da sociedade empresária. Ato contínuo, a General Food investigou as irregularidades suscitadas pelo jornal e, após confirmá-las, instaurou a arbitragem na Inglaterra para obter indenização pelos prejuízos causados
por seu antigo executivo. Após regular participação de Rodrigo Botas no referido procedimento, o Tribunal Arbitral proferiu sentença julgando procedente o pedido indenizatório da General Food. Como Rodrigo Botas não tinha bens na Inglaterra, a General Food procurou um advogado, uma advogada, para buscar informações sobre a possibilidade de executar a sentença arbitral estrangeira no Brasil. Na qualidade de advogado de advogada da General Food, assinale a afirmativa correta. Toda essa história aqui de Londres, na Inglaterra, para você saber sobre a possibilidade de executar a sentença arbitral estrangeira no Brasil. Bastava essa frase aqui para que você fosse para a sua alternativa correta. Vamos lá? Letra A. General Food deverá ajuizar ação de execução contra Rodrigo Botas, uma vez que a sentença arbitral estrangeira a título executivo judicial. Ora, se foi já emitida uma sentença arbitral estrangeira, não é preciso que a empresa ajuize nenhum tipo de ação de execução. Então, todas as alternativas que tem que a empresa deverá ajuizar qualquer tipo de ação contra o Rodrigo no Brasil, essa questão, essa alternativa, ela está errada, porque a sentença arbitral estrangeira, ela só precisa de homologação dessa sentença para que ela seja executada. Essa homologação, senhoras e senhores, ela é pedida perante o STJ. É o STJ que vai homologar essa sentença arbitral estrangeira para que ela seja executada no Brasil. Ok? Letra B. A General Food deverá instaurar arbitragem contra Rodrigo Botas, uma vez que não são admissíveis a homologação e execução de sentença arbitral estrangeira no Brasil? São admissíveis, sim. Letra C. A General Food deverá ajuizar ação indenizatória? Não. Olha o que eu falei. Não é preciso mais o ajuizamento de nenhum tipo de ação. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. A General Food deverá apresentar pedido de homologação da sentença arbitral estrangeira contra Rodrigo Botas, antes de executar a referida decisão no Brasil. Esse pedido de homologação, senhoras e senhores, não esqueçam, é pedido perante o STJ. Olha o que diz a Lei 9.307, de setembro de 96, que fala sobre a arbitragem. O artigo 35 diz que, para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita unicamente à homologação do Superior Tribunal de Justiça. Ok, vamos para a nossa última questão, de processo civil. Stefano Carneiro, após ganhar indenização de R$60 mil em processo judicial movido em face de Estevão Braga, inicia o cumprimento definitivo de sentença. Requerendo ao juízo competente que intime o devedor para o pagamento da condenação. No prazo para pagar, Estevão Braga reconhece o débito e solicita ao seu advogado que realize o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários do advogado, e que o restante seja parcelado em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês, pois soube que o Código de Processo Civil permite ao devedor o parcelamento nessas condições. Na condição de advogado de advogada de Estevão Braga, assinale a afirmativa correta. Ora, senhoras e senhores, esse soube que o Código de Processo Civil permite ao devedor o parcelamento nessas condições é válido. Realmente, o Código de Processo Civil ele permite ao devedor o parcelamento nessas condições da realização do depósito de 30% do valor da execução, desse parcelamento em 6 parcelas mensais, só que não, senhor Estevão Braga, não na situação de cumprimento definitivo
de sentença. Não existe essa situação do parcelamento na fase de cumprimento definitivo de sentença. Então, vamos ver as alternativas? Letra A. O parcelamento pretendido por Estevão é possível? Não é possível. Por quê? Porque o senhor Estevão está na fase de cumprimento definitivo de sentença. Letra B. O parcelamento pretendido por Estevão é possível? Não é possível. O parcelamento pretendido por Estevão só é possível antes do cumprimento dos... Letra C. O parcelamento pretendido por Estevão só é possível antes do início do cumprimento de sentença? Ora só. Vejam a situação do só, que eu falei lá na questão anterior. Só é igual a somente. Prestem atenção a essas palavras, que essas alternativas geralmente não têm fundamento, e a letra C é uma delas. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. O parcelamento pretendido por Estevão não se aplica ao cumprimento de sentença. E isso é o que diz o parágrafo 7º do artigo 916, que diz que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então, é no prazo para embargos. O que diz o parágrafo 7º? O disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença, que é justamente a fase em que está aqui o processo do Estevão e do Stefano Carneiro. Está na fase de cumprimento definitivo de sentença. Então, você vai direto para a letra D de dado. E assim, senhoras e senhores, nós terminamos aqui a análise das nossas questões de administrativo, civil e processo civil da prova do exame de ordem 39. Uma prova, mais uma vez que eu digo, uma prova assim maravilhosa, que há tempos a gente não via, sem grandes intercorrências, a não ser a questão 18 lá de direitos humanos, mas das nossas disciplinas foi tudo tranquilo, tudo beleza, questões limpas, lindas e boas, ótimas para serem resolvidas. Conta com a gente, conta comigo, que eu falei para vocês aqui. O professor Jofferson Santos está dando aulas, está ministrando o nosso curso para quem vai fazer a prova em penal, segunda fase em penal. Então, se você fez os 40 pontos ou mais, já começa a luta para estudar para a segunda fase. Não deixe essa chance passar. Está aí nas suas mãos o seu futuro em relação à sua segunda fase. Então, corre, já começa a estudar, já se matricula e já começa a meter a cara nos estudos, porque o tempo está correndo. Não fica nessa situação de esperar teu nome sair em lista de aprovados, não. Se você fez 40 pontos ou mais, já começa a estudar, não deixa essa chance passar. E se você não conseguiu atingir os 40 pontos, os 39 pontos, porque olha, tem uma questão aí para ser anulada, né? Se você não conseguiu atingir essa meta, essa situação de passar na primeira fase, agora do 39, levanta a cabeça, enxuga o choro, vem com a gente estudar para o exame de ordem 40, que também está bem pertinho. Descansa, coloca a cabeça no lugar, mas ergue essa cabeça, vamos para frente, vem com tudo, porque o 40 está aí pertinho. Conta com a gente, conta com o Foco AB para garantir a sua aprovação na primeira fase do exame de ordem. E se você não conseguiu lograr êxito, se você não conseguiu aprovação nessa primeira fase do exame de ordem 39, levanta a cabeça, enxuga o choro e vem aqui com a gente estudar para o exame de ordem 40. Não desista dos seus sonhos por causa de uma reprovação, de uma não aprovação. Bola para frente, porque toda hora tem exame de ordem. Você sempre tem a chance de continuar progredindo, de continuar em busca, procurando atingir o seu objetivo, que é a aprovação no exame de ordem e ser um advogado ou uma advogada. Vamos com tudo, conta com o Foco AB e vem se matricular aqui na segunda fase para o exame de ordem 39 em penal com o professor Jofferson Santos. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.